Para o passo a passo do índio, a cabeça e a junção dos braços são os mesmos da Mariana e do soldado. São os mesmos passos da montagem da cabeça e do corpo. Aqui para fazer o remo, eu usei um EVA. Tá vendo que ele é diferente? Ele tem um formato tem uma textura tipo de madeira. Só colei, tá? 2 vezes. A canoa, essas partes aqui são coladas com cola quente. Então ele também não tem nenhum mistério não. Então, ó, tô mostrando aqui que primeiro você vai fazer do mesmo jeito. Você vai unir os braços na parte da frente, na parte de trás. Depois você vai casear ao redor do corpo. Tá? Depois do corpo dele caseado, é que você vai costurar na canoa. Aqui depois que eu costurei na canoa. A canoa você vai cortar um molde 2 vezes das laterais da canoa, 2 vezes, uma vez a parte de cima e uma vez a parte de baixo. Já vou explicar. Essa daqui é a parte de cima, eu costurei, eu fiz a máquina. Para fazer a máquina, deixe margem. Se você for fazer à mão, não precisa deixar margem. Isso é importante, como eu fiz a máquina, eu deixei margem. Fiz a máquina na parte de baixo da canoa. O corpo dele, eu fiz todo à mão. Tá? Então, essa parte do pescoço dele ficou aberto, que é para poder fazer o enchimento. A canoa, você vai fechar a parte de baixo por último. Então, primeiro você vai fechar as laterais, depois você vai vazar onde o corpo dele vai entrar e vai costurar a parte de cima, tá? O ideal é que você primeiro coloque alfinetes, marque os meios, tá? Vai marcar o meio aqui e depois aqui. E vai ajustando os feltros para poder fechar. No mesmo molde das partes, você recorta com forrobel. Por que o forrobel? Porque como a peça é grande, você vai fazer o enchimento, ela acaba dando umas bolas, tipo umas celulites. E já o forrobel, além de manter o feltro mais posicionado, né? Ele mais enrijecido, ele ainda ajudou a não aparecer nenhum tipo de bolinha do lado de fora por conta do enchimento. Essa parte do corpo do índio com o barco é vazado. E você vai de um lado para o outro o enchimento. Ó. Por que você tem que fazer isso para que o enchimento passe do índio para o barco e vice-versa? Para que depois o corpo dele não fique dividido e caia. Então é uma única peça costurada, tá? Ah, como que eu prendi o forrobel? Colando. Fui passando cola quente em volta e colando ele no feltro. Vai ficar na parte de dentro, não tem como ninguém ver que ele não foi costurado. Aqui eu estou enfiando a mão para você poder ver que do barco passa enchimento pro corpo do índio. Porque o corpo dele vai ser costurado ao redor da parte que você vai vazar na parte de cima do barco. Colhe um papelão, eu usei papelão Panamá porque ele não entorta e é mais pesado. E colhe na parte de baixo da canoa, que é para na hora do enchimento não virar balão, tá? Então você vai casear ao redor, vai deixar um buraquinho, uma abertura, para você fazer o enchimento por aqui. E só depois que você vai finalizar a parte de baixo.
Feito isso, antes de encher, você vai passar uma costura na beirada. Na parte de cima, vai ficar assim, ó. Uma costura na parte de cima. Ah, para que essa costura? Exatamente, para ele também não virar balão. Porque se eu não fizer essa costura na beirada da parte de cima, na hora que eu fizer o enchimento, vai ficar todo redondão. E essa não é a minha intenção. Então, depois que eu costurei ao redor da canoa, na parte de cima, vou fazer o enchimento e finalizar. Então, ela vai ficar assim, ó, costurada, cheia. Depois, pelo pescoço, vou terminar de encher o índio, enchendo os braços e vai ficar dessa forma. A cabeça, o mesmo passo da Mariana. Mesmo passo a boca, sempre usando alfinetes, sempre, para poder não sair nada do lugar na hora do caseado. Você também vai fechar a orelha para não ter enchimento. Então, essa é a parte que eu cortei da frente para poder deixar só do cabelo. Então, eu recortei aqui uma ponta para poder fazer o remo de um lado e do outro, só colado no EVA. Recorte e cole as ondas na canoa. Não esqueça do ponto branco no olho. Então, aqui, para não ficar aparecendo a costura, eu passei um ponto invisível ao redor do braço, por isso que ficou diferente. Para não ficar caseado, ficou com ponto invisível, ficou com acabamento bem legal. Não se esqueça de encher bem os olhos, ou a cabeça, desculpa, não esqueça de encher bem a cabeça e deixar a orelha vazia. A pena você vai recortar 2 vezes, colocar um arame floral por dentro e colar uma parte na outra e em cima do floral. Para que colocar o arame? Para você poder manusear, girar ela, mudar o formato dela em cima da cabeça dele. E ela é só colada, tá? Aqui é o cantinho da boca dele, que eu dei uma puxadinha também. A parte de trás do cabelo é só colado, você só vai colar. Esse é o ponto invisível que eu usei para poder fechar o braço, fazer o acabamento, porque o braço já estava fechado. Então, esse ponto invisível veio para acabamento do braço. A pena só colada, só cole. Aqui um arame bem fininho por dentro, dá para ver aqui na foto. Deixe bem cheio a união do corpo com a canoa, mostrando mais de perto os detalhes do ponto invisível dos braços. Vai ficar assim. E depois de colar as gotas de água e as ondas, fazer todo o enchimento, cortar no EVA o remo, você terá esse resultado. Tenho certeza que o seu ficará muito lindo e depois eu quero ver, tá? Ver se me mostra. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp ou Message, que eu estou à disposição para saná-las.